Então agora na aula 2 a gente vai de fato abordar o Model Reference Control. Mas antes disso, vale ressaltar que a gente vai abordar essa técnica priorizando o segmento de referência. Lembre que dos objetivos de controle citados na aula anterior, o segmento de referência era o menos importante para um conversor. Mas ele acaba sendo mais fácil para quem está tendo um primeiro contato com a técnica do MRC, visto que entender a função de transferência T é mais simples e a gente tem um background maior voltado para segmento de referência, das aulas de controle e afins, do que se a gente fosse lidar com o MRC aplicado à função de transferência S, que prioriza a robustez, ou com a função de transferência Q, que tem relação à rejeição de distúrbios da entrada da planta. Tendo isso em mente e visto que a gente vai priorizar o segmento de referência, isso significa dizer que a gente quer que o nosso sinal de saída Y seja o mais próximo possível da nossa referência R. E a gente pode representar isso na forma de uma função custo, que tem o objetivo de quantizar o quão boa a nossa solução é e o quão exata ela está do que a gente quer. No caso aqui, eu estou representando a função custo pela norma 2, da diferença entre os sinais R e Y. A norma 2 está relacionada com o erro médio quadrático entre aqueles sinais. Idealmente, a resposta dessa função custo deveria ser zero, mas não é possível fazer com que a saída seja exatamente igual à referência. Então, a gente vai precisar reformular. Nós podemos fazer isso tentando levar o nosso sinal de saída a um sinal de saída desejado, que aqui a gente vai representar pela letra D. E com base nisso, a gente consegue obter nosso sinal de saída desejado com base em um modelo desejado, que vai representar o comportamento dinâmico da planta da referência para o sinal de saída, que a gente quer que ela tenha em malha fechada. E esse modelo desejado é o que a gente vai chamar de modelo de referência. Dessa forma, a gente pode escrever uma nova função custo em relação ao sinal de saída e ao sinal de saída desejado, que significa que a gente quer minimizar o erro entre o sinal de saída que a gente tem e o sinal de saída que a gente quer. E, finalmente, a gente pode reescrever essa função custo usando a nossa função de transferência de malha fechada e a nossa função de transferência de malha fechada desejada ou o modelo de referência. E essa função custo rege a técnica do Model Reference Control. Ou seja, para projetar um controlador usando MRC, você precisa primeiro definir um modelo de referência que tenha o comportamento que você deseja que o seu sistema tenha em malha fechada. Com base nessa função custo, que minimiza o erro entre o nosso sistema em malha fechada e o nosso sistema desejado em malha fechada, a gente vai poder obter um controlador que faça com que T de S se torne TD de S, assim alcançando o comportamento que a gente deseja. Olhando para a função de transferência da TD de S, o nosso sistema em malha fechada é CG sobre 1 mais CG. Mas para diferenciar, a gente vai chamar esse controlador de CD, que a gente nomeia de controlador ideal. E a gente usa o termo ideal porque, idealmente, esse é o controlador que vai zerar a nossa função custo. E para obter a expressão desse controlador, basta que a gente isole CD na expressão do modelo de referência, assim obtendo CD é igual a TD sobre G vezes 1 menos TD. E essa é a expressão que a gente usa para obter o controlador no método do MRC. Viram como é bem simples? A gente só precisa definir um modelo de referência TD que tenha o comportamento que a gente deseja do sistema em malha fechada. Joga nessa expressão e a gente obtém o controlador. Agora, voltando lá para o nosso diagrama de blocos do sistema em malha fechada, com todas as perturbações e afins, se a gente aplica o controlador CD para controlar esse sistema em malha fechada, a gente vai fazer com que a função de transferência da T, que é o nosso sistema controlado em malha fechada, seja igual à função de transferência da TD, porque o controlador que a gente está usando é o controlador projetado pelo MRC. Então, a gente consegue fazer com que a nossa função de transferência real tenha o mesmo comportamento da função de transferência desejada. E isso faz com que o resultado da nossa função custo, que é o que a gente está tentando minimizar, seja zero. Ou seja, a gente conseguiu encontrar o controlador que faz a nossa planta ter exatamente o comportamento que a gente descreveu na TD. Então, sabendo que para projetar um controlador usando MRC a gente precisa de um modelo de referência, surge a pergunta:
como que a gente vai elaborar esse modelo de referência, o que a gente precisa considerar e o que tem que ser levado em conta para que o controlador funcione da forma esperada. Bom, primeiro vale ressaltar que como a gente está trabalhando com AT, a gente vai priorizar segmento de referência. Então, as especificações que a gente está colocando na T vão ser referentes a, por exemplo, desempenho do sistema em relação a uma resposta integral, erro nulo em regime permanente, tempo de acomodação e esse tipo de coisa. A primeira coisa que a gente quer é elaborar um modelo de referência que tenha erro nulo em regime permanente. Isso pode ser alcançado fazendo com que a resposta em frequência da nossa T na frequência desejada seja igual a 1. Essa frequência desejada eu estou chamando de ômega zero. Em um conversor CC-CC, por exemplo, o nosso sinal de saída é constante, idealmente, então a frequência dele é igual a zero. Para obter erro nulo em regime permanente nesse caso, a gente precisa fazer com que a TD, quando S igual a zero, seja igual a 1. Já no caso de inversores, o nosso sinal controlado, no caso da tensão de saída, por exemplo, tem corrente alternada, então a nossa frequência de interesse não é mais zero, agora ela é a frequência de interesse da saída do inversor, que pode ser 50, 60 Hz, entre outros valores. Um segundo ponto muito importante na definição da TD é que a ordem relativa da TD deve ser sempre maior ou igual que a ordem relativa da planta G de S que a gente quer controlar. A ordem relativa de uma função de transferência nada mais é do que o número de polos menos o número de zeros. E esse ponto é bastante importante porque quando a gente olha para a expressão que a gente usa para obter o controlador, dá para ver que ele depende direto da expressão de TD e de G. Então, se a ordem relativa de TD for menor do que a ordem relativa de G, a gente vai acabar tendo um controlador que é não causal, ou seja, tem mais zeros do que polos. E isso não existe em um sistema real, então não pode ser aplicado. Um outro ponto importante na definição de TD é quando existe a presença de zeros de fase não mínima na planta. Esses zeros são os zeros que ficam no semiplano direito do domínio S. Esse zero de fase não mínima deve ser incluído no modelo da TD como um zero, porque se você para olhar para a expressão que a gente usa para obter o controlador pelo método do MRC, caso esse zero de fase não mínima não seja incluído na TD, o nosso controlador CD vai ter um polo que é igual ao zero de G. Então, a gente vai ter um controlador com um polo no semiplano direito, e caso a gente tenha polos no semiplano direito do controlador, a gente vai ter um sistema que é internamente instável. Qualquer coisinha pode fazer com que o sistema instabilize. Na prática de um conversor, ele vai explodir. Além de garantir que a gente tenha um erro nulo em regime permanente na frequência desejada e evitar que o nosso controlador seja instável, a gente também precisa impor o comportamento que a gente quer na TD dinâmico para a nossa malha fechada. E uma das formas de fazer isso é pelo tempo de acomodação em relação a um degrau, por exemplo. Imagine uma referência em degrau e a gente tem o comportamento do nosso sinal de saída a ser controlado com o tempo de acomodação definido que a gente quer obter. Isso pode ser feito por meio do posicionamento dos polos da TD. Vale ressaltar que se o tempo de acomodação desejado for muito menor do que o tempo de acomodação em malha aberta, ou seja, o tempo de acomodação de G, a gente vai obter um controlador que tem uma resposta muito agressiva. Isso pode causar problemas no nosso sistema, saturação e afins. Então, um valor que pode ser usado como limite, mais ou menos, em relação ao tempo de acomodação é aproximadamente uns 80% do tempo de acomodação de malha aberta. Assim, você evita qualquer comportamento agressivo que o controlador possa ter. Caros alunos, durante a edição dessa aula, eu percebi que eu acabei esquecendo de gravar o vídeo sobre o critério do máximo sobre sinal no modelo de referência. Então, eu vou comentar sobre ele com a foto desse cachorro. Visto que é uma coisa bem simples e que vocês já viram em várias outras disciplinas da graduação, como sinais de sistemas, introdução a sistemas de controle, controle clássico, etc., vocês não vão perder tanto em não ver graficamente o que eu estou falando, então preste atenção. Normalmente, a gente quer garantir o menor overshoot possível,
ou idealmente, no melhor caso possível, um overshoot nulo. Para poder fazer isso, a gente pode simplesmente fazer com que todos os polos do nosso modelo desejado sejam reais. Só isso já é suficiente para que não haja overshoot na resposta do nosso sistema em malha fechada para uma referência integral. Beleza?